Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Auro. Hoje, em nosso episódio de número 289, continuamos seguindo a sequência das lições do livro Ceifa de Luz de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje é daqueles dias onde você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque eu faço todo o podcast. Espero que o conteúdo lhe toque o coração, tal qual tocou o meu. Muito profunda as reflexões de hoje. Tanto é que o spoiler que eu vou dar é que grande parte do conteúdo fica a cargo de Emmanuel em diversas lições. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto. Então, eu queria aproveitar essa nossa introdução e peço desculpa porque eu vou ser repetitivo. Eu falo isso também no decorrer do podcast. Mas eu acho importantíssimo a gente aprofundar cada estudo, cada proposta. É por isso que a gente sempre coloca uma bibliografia complementar na descrição, com os links para facilitar. Reforço aqui mais uma vez o convite para você estudar, para ir além, para ler cada uma das mensagens, acompanhar e formar a sua própria convicção baseada no estudo. Isso é importantíssimo. Né? Também, nesse espírito, é que a gente tem a nossa live que vai acontecer no YouTube no mesmo dia do lançamento do podcast, geralmente aos sábados. A live acontece às 17h50. Convidadíssimo, tá? Vocês já estão. Ao vivo é muito bom, né? A interação. Se não puder estar presente, não tem problema. Pode assistir depois, pode compartilhar o link, colocar comentário, participar. O importante é que a gente se envolva em todo o processo. Importante, sobretudo, para cada um de nós. Né? A gente também desenha com carinho todo este momento, não descuidando do final, onde a gente já te convida para fazer conosco a oração. Hoje, a gente também vai buscar uma poesia da Maria Dolores, belíssima por sinal, então fique aí até o final, nos acompanhe, tá? Fique aqui conosco, tá bom? Então, mais uma vez, reforçando o convite para o podcast, convidado especial Simone Telles vai estar com a gente, tá? E dito tudo isso, repetimos o nosso convite, que é de coração. Vamos ouvir? Olá a todos, aqui é Fabiano e juntos vamos refletir na lição 46 do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição intitulada Caso Grave. Devo confessar que a lição sobre a qual falaremos hoje me deixou muito intrigado, a começar pelo título, Caso Grave. Que caso grave seria esse a que Emmanuel se refere nessa lição? Então, ao começar a ler, atentei para o versículo que embasa as reflexões do autor espiritual, aí que eu fiquei mais intrigado ainda. Porque ele busca lá na narrativa de Lucas, no capítulo 5, versículo 15, uma fala de Jesus, que está ao final de uma parábola e diz assim: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Na sequência, o autor discorre sobre alguns aspectos da loucura do ponto de vista espiritual, ou seja, ele vai nos dizer como seriam caracterizados a loucura e as questões decorrentes, frisando um dos casos graves de loucura do ponto de vista da espiritualidade superior. Portanto, eu vou pedir aqui licença para ler a lição na íntegra, para não perdermos nada deste conteúdo precioso. Mas não se preocupe, ela é curta e não nos tomará muito tempo. Vamos lá? Diz assim a lição. Dentre os nossos companheiros de experiência humana, aquele, e aqui ele vai elencar vários casos, tá? Então, aquele que apenas enxerga as suas necessidades sem consideração para com as necessidades de seus vizinhos, aquele que jamais se afastou da casa farta
nem mesmo por momentos, para levar um pão à choupana que a penúria vigia. Aquele que nunca se lembrou de oferecer migalha dos recursos que lhe são próprios nas obras de solidariedade. Que vê exclusivamente as exigências dos próprios filhos, laureando-os de abastança e carinho, sem tentar nem mesmo ao de leve minorar o suplício das crianças abandonadas. Que se iluminou com o facho da ciência e se trancafiou em bibliotecas valiosas, sem estender a mais ligeira réstia de luz aos ignorantes. Aquele que se enriqueceu de tributos afetivos no lar tranquilo, sem acender em tempo algum o menor raio de esperança ou de alegria para a viuvez em desamparo. Aquele que unicamente sabe desfrutar vantagens pessoais, sem alongar braço amigo na direção dos que anseiam por singela oportunidade, das muitas oportunidades de elevação e progresso que lhe favorecem a vida. Que vai, existência afora no carro da saúde física, cerrando os ouvidos para não escutar o choro e a súplica dos doentes que lhe rogam proteção e consolo. Todos estes casos, meus irmãos, o Emmanuel fala, aquele que está nessa condição continua o autor espiritual, de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um caso dos mais graves e dos que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto-socorro da oração. A lição termina assim, curta e direta. Minha primeira sugestão para você, e eu digo isso porque foi realmente o meu impulso diante do tema proposto, e eu assim o fiz, é que você talvez até pause o podcast nesse momento e que busque nessa mensagem, que está lá nas referências desse podcast e nas outras, né? Então, leia todas elas e gaste um tempo para refletir, para que as orientações espirituais propostas possam assentar em nosso espírito e verdadeiramente tocar o nosso coração. Diante das colocações do mentor espiritual, esta foi minha vontade. Mas vamos prosseguir e externar algumas percepções acerca do tema. O que mais me choca é que, ao terminar de ler essa lição, sabe qual o primeiro comentário que me ocorre? É um dito da nossa época. Quem nunca, né? Quem nunca se achou colocado numa situação dessas citadas por Emmanuel? Pois é. E agora eu reforço aqui uma vez mais a colocação do autor espiritual, agora ajustada pela nossa reflexão. Somos nós, de todos os irmãos prejudicados pelo egoísmo, um dos casos mais graves. Muito comum em todo processo de distúrbio que pede cura, mas particularmente naqueles que envolvem as questões da mente, das emoções e da alma, a etapa da negação. Esta etapa, primeiro, precisa do remédio do tempo para ser superada, sem dúvida alguma. Mas vale lembrar que o tempo, esta concessão divina, ainda permanece sob a tutela do Criador, que participa de sua gestão junto com a gente e que interfere sempre que extrapolamos o limite do aprendizado, trazendo recursos extras em nosso auxílio. Talvez o mais comum, o anjo da dor, companhia frequente nas nossas vidas e talvez um dos únicos recursos capazes de mobilizar nosso espírito e nos recolocar em movimento. Ainda sobre a dificuldade de enxergar nossa verdadeira condição espiritual, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem intitulada A Cada Um,
faz algumas afirmações interessantes que, a meu ver, se relacionam diretamente com nossas reflexões de hoje. Diz ele assim: de modo geral, quando encarnados no mundo físico, não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos de pensamento, os aniquilados de coração. Afirma ainda o benfeitor espiritual na mesma mensagem: na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Neste ponto, apenas me ocorre destacar uma reflexão que nasce do próprio estudo do Evangelho e normalmente surge recorrentemente nos nossos estudos. Em particular, no estudo detalhado do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, apelidado por nós carinhosamente de miudinho. A reflexão é que todo processo de cura promovido por Jesus refere-se essencialmente à cura das mazelas da alma, ainda que por vezes o corpo e a moléstia física também sejam curados. Mas essa é a proposta do Cristo, a cura da nossa alma. E é sob essa perspectiva que aqui nos lembramos da passagem da cura do cego Bartimeu, narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 46 a 52. Quando questionado pelo Cristo: "Que queres que eu faça?", ele responde: "Mestre, que eu veja." Não nos aprofundaremos por agora nessa passagem. Novamente, sugerimos uma pausa no podcast, uma reflexão, e a revisitação desse versículo. Mas claramente, o pedido do suplicante revela impressionante lucidez. Assim como também podemos perceber que a pergunta de Jesus pode muito bem continuar ecoando nos tempos atuais. Que queres que eu faça? Como responderíamos? Como responderia a nossa consciência? Falando, portanto, do remédio eficaz e necessário, partimos para o nosso último bloco dessas reflexões que a gente propõe. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados perante o mundo, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, "Não ponhais a candeia debaixo do alqueire", nos itens 11 e 12, "Não são os que gozam saúde que precisam de médico." No mesmo item, Allan Kardec escreve que Deus não quer a morte do pecador, buscando uma clara referência aos dizeres do profeta Ezequiel, que no Velho Testamento, lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 23 a 28, já nos questionava assim: "Acaso é da minha vontade a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, e não quero eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva?" E logo na sequência, o profeta Ezequiel, corroborando todo o raciocínio do mentor espiritual Emmanuel, faz eco às nossas reflexões dizendo: "Ouvi, pois, casa de Israel, acaso o meu caminho não é justo, e não são antes os vossos os que são corrompidos? Porque quando o justo se aparta da sua justiça e cometer a iniquidade, morrerá neste estado. Ele morrerá nas obras injustas que cometeu. E quando o ímpio se apartar da sua impiedade que cometeu e obrar conforme a equidade e a justiça, ele assim dará a vida à sua alma. Porque, considerando o estado em que se acha e apartando-se de todas as suas iniquidades que obrou, ele certamente viverá e não morrerá." É assim, portanto, que uma vez mais
Emmanuel, o nobre benfeitor espiritual, vem em nosso auxílio, esclarecer-nos quanto ao processo de autocura. Na mensagem intitulada Ante o Divino Médico, ela vai estar na íntegra nas nossas referências, tá? Para você mais uma vez consultar. Emmanuel nos chama a atenção para alguns aspectos que destacaremos já a título da reflexão final do nosso podcast. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos, em palavras sentidas, que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores, por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, das quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Fiquemos em paz e que tenhamos uma excelente semana. Iniciamos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Excursão Curativa, de Maria Dolores. Dizes-te triste e sem forças, em desânimo profundo por bagatelas do mundo que somam inquietação. Sofreste vários reveses, no tédio que te procura, trazes farpas de amargura gravadas no coração. Deixa, porém, alma boa, o fel que te desconsola, vem conosco à grande escola do amor, unido a Jesus. Lerás ao vivo, ainda hoje, as laudas do desengano nas mágoas do ranceniano, no cego que vai sem luz. Sigamos. Neste barraco, pobre mulher se consome, deu aos filhinhos com fome o pão que o lixo lhe deu. Contempla os filhos que dormem e, ouvindo o clamor do vento, relembra, com desalento, o esposo que faleceu.
Mais adiante, eis um telheiro. Sem que a penúria lhe importe, um velhinho aguarda a morte, com sede, chamando alguém. Olha em vão a porta aberta, que a água fria do poço chora ao pensar que foi moço. Não aparece ninguém. Visitemos os que moram sobre pontes desprezadas. Nota ao longe nas estradas, doentes vagando ao léu. Alguns caem no caminho, no mal-estar que os alcança, morrendo sem esperança, embora fitando o céu. Alma querida, recorda os que vão de alma ferida. São, entre as pedras da vida, nossos irmãos, teus e meus. De volta ao teu lar feliz, que de flores se entretece, dirás, bendizendo em prece: muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai de amor e bondade, sobretudo pelas bênçãos do esclarecimento da doutrina espírita e das luzes de amor que descem por agora a envolverem os nossos corações nesta prece. Ajuda-nos, Deus, Pai de todos nós, a reconhecermos os valores da vida que nos dá, nas oportunidades benditas que se desdobram à nossa frente. Ajuda-nos a reconhecer a força que vem do teu coração, infinitamente bondade, a todos os instantes, para envolver nossos espíritos. E ajuda-nos, Pai, a buscar e encontrar em nós mesmos os recursos fundamentais para continuarmos caminhando nas trilhas do autoaperfeiçoamento, do esforço próprio, do trabalho no bem. Que a tua luz de amor e de bondade nos envolva nesses instantes, nos envolva agora e sempre.